E para você que está chegando agora, então, aqui na nossa programação, gente, operação importantíssima da Polícia Federal hoje, nessa manhã, chamada Tempus Veritatis, operação deflagrada hoje de manhã, que tem como mira Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, general Heleno Braga Neto, Anderson Torres, Bolsonaro também, que vai ter que entregar o seu passaporte para a Polícia Federal e está aí com uma série de medidas também restritivas, não pode conversar com outros investigados, não pode sair do Brasil. A gente já tem 4 homens presos hoje, ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Garcia Martins, o coronel Marcelo Costa Câmara, que estava neste momento atuando como segurança de Bolsonaro, pago pelo PL, o militar Rafael Martins de Oliveira e também o coronel Bernardo Romão Correia Neto. Vou chamar a Heloísa Vilela para atualizar as informações para a gente. Lembrando, né, Elo, que muito dessa operação vem da delação de Mauro Cid, né, Elo? Bom dia para você. Bom dia para vocês também, nesse dia realmente de muita notícia importante para a história do Brasil, porque a gente fica torcendo que de uma vez por todas a gente enfrente e encare essa turma de golpistas, como o Rodrigo estava bem destacando agora há pouco, essa gente que vem da época da ditadura militar e que nunca se conformou do Brasil voltar para uma democracia. Então é isso que a gente precisa ver acontecer e me parece que está começando a acontecer. Acho que seria importante também a gente tentar ouvir nas próximas horas e nos próximos dias os políticos que foram mais atuantes na CPMI do golpe, a CPMI do 8 de janeiro, porque eles fizeram um trabalho muito completo que levantou todas essas informações. Então a gente não sabe até onde o relatório da CPMI pesou no que está acontecendo agora, como que a Polícia Federal usou os dados que foram levantados pelo relatório, mas está tudo lá, são 700 páginas e muito bem apuradas e fundamentadas. Então, acho que essa notícia também vai cair como uma bomba no meio político brasileiro. Brasília vai ferver, porque existe todo um movimento que já vem de alguns dias de isolar essa extrema-direita. Isso vai ser muito importante para dar folga às negociações políticas que precisam acontecer dentro do Congresso. Então isso vai ter muitos desdobramentos importantes e, como eu disse, históricos. É importante a gente destacar, né, os militares, a gente nesses últimos minutos destacou bastante o papel dos militares e o inegitismo de você ter generais no olho do furacão de maneira justa, de maneira necessária, porque eles estão citados lá no relatório da CPI, como bem lembrou o professor Castro Rocha. Então, militares, pelo menos 2 generais importantes aí nos últimos anos no Brasil, o Braga Neto e o general Heleno, importantes de maneira triste, mas importantes. Né? Estão sofrendo busca e apreensão. E também, Lô, eu queria trazer esse Felipe Martins, que está preso, aí não é busca e apreensão, é prisão. Esse Felipe Martins é um dos articuladores internacionais do bolsonarismo. Você deve acompanhar aí, olha aí, ó, esse sinal que ele fez, e isso ficou marcado para a história. Depois ele tratou como se fosse uma brincadeira, só que a gente sabia o que ele estava fazendo. Era o chamado apito do cachorro, né, César? Quando ele fazia isso. Ele disse que estava ajeitando a lapela, e a gente sabe muito bem que isso tem um sinal de supremacista branco, como o Rodrigo salientou. Agora, esse teu ponto é muito bom, Rodrigo. De fato, o Felipe G. Martins, ele desenvolvia esse papel de articulador junto com essa internacional fascista. Isso, o Bannon e diferentes lideranças ao redor do mundo, né? A gente vê isso acontecendo com o Duda na Polônia, com o Orbán na Hungria, com a Meloni na Itália. Então, isso também é muito importante porque manda um recado muito forte, né, Heloísa? A prisão do Felipe G. Martins, que era o assessor para assuntos internacionais do próprio bolsonarismo, também tem um simbolismo muito forte, né? Exatamente, isso é muito importante porque pega em cheio essa articulação internacional. Isso tem que ser enfrentado e muitos países vão ficar de olho no que está acontecendo no Brasil, justamente por conta dessa necessidade de enfrentar esse movimento internacional. Então, a gente vê que existe uma tentativa nos Estados Unidos de cercar a turma do Donald Trump, especialmente o Donald Trump, que teve um papel muito mais abertamente de liderança desse movimento até do que o Bolsonaro no Brasil, que contou com muitos militares em seu redor para fazer o que fez. No caso dos Estados Unidos, a gente não tem isso.
A gente não tem um envolvimento de setores militares, de setores da Polícia Militar do Distrito Federal, como a gente viu no 8 de janeiro, que estavam ali fazendo a segurança e abriram o acesso para os golpistas, né? Então isso tudo também virá à tona, mas nos Estados Unidos isso não aconteceu, pelo contrário, foi a institucionalidade que cercou o Trump e impediu que ele fosse adiante com os planos dele. Agora, até agora ele continua aí cotado para ser presidente novamente, né? Então existem diferenças e semelhanças, mas é muito importante combater os articuladores internacionais desse movimento de extrema direita. E como agora há pouco falava o professor aqui no ICL, o bolsonarismo já começou ilegal, lançando uma candidatura num lugar que ele não poderia usar como palco político. E isso foi naturalizado e foi se multiplicando. E a gente viu várias pessoas das Forças Armadas participando, subindo em palanque, fazendo o que é proibido ser feito, né? Usar a instituição e, ao mesmo tempo, participar da política. Então, a gente está num movimento agora, que me parece, que é de tentar normalizar o país, tentar trazer de volta o país para a normalidade democrática. E essa ação da Polícia Federal hoje é essencial para que a gente siga nesse caminho. E é um caminho que a gente está com a nossa audiência, que eu queria agradecer também todos que estão com a gente. Recorde de audiência, nesse momento estamos na liderança, a gente vai colocar no telão aí para a gente dar uma olhada. Temos os números, mas mais de 31 mil pessoas. Esse está até desatualizado já, tá? Porque de 8h48 está com 30.900 pessoas, agora são 8 horas e 52 minutos, mas nós já passamos aí de 31 mil pessoas nos assistindo agora e a gente agradece muito a participação de vocês. Relembrando aqui então, gente, todos os militares envolvidos, né? São 4 generais e 1 almirante, Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Teófilo Gaspar e o Almir Garnier. Vamos lembrar também de que o Almir Garnier, ele foi citado na delação do ex-ajudante de ordens do Mauro Cid como o único chefe de uma força a encampar o plano golpista e para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. É importante a gente lembrar também, e ele aí é um dos alvos dessa operação. Elô? Exatamente. Olha essa foto, gente. Veja essa foto, né? Ele fardado. Isso é um símbolo essencial dessa operação de hoje. Não pode haver ninguém isento, não pode haver ninguém fora da lei. Todo cidadão brasileiro tem que cumprir a lei. Isso vale para os que usam farda também. Isso é uma boa parte do significado dessa operação de busca e apreensão que a gente está vendo hoje se desenrolar no Brasil. A Polícia Federal tomou o passaporte, mandou ao Bolsonaro, tomou ainda não, porque chegou na casa dele e não encontrou o passaporte, né? Mas foi a primeira coisa que uma pessoa me falou hoje de manhã: meu Deus, ele deve ter um plano de fuga pronto, ele vai fugir do país. Bom, não vai mais, né? Porque vai ter que entregar o passaporte e não vai poder fugir mais para a Flórida, como talvez ele tivesse imaginado que poderia, em caso né, de que o cerco apertasse muito. Elô, e você sabe o que é curioso, e eu gostaria de ouvir o do Rodrigo, que é sempre muito atento à nossa política nacional. A gente tem, desde a época da década de 50, né, Rodrigo, com o Penaboto, com aquele episódio do Tamandaré, lembra? Quando Getúlio se mata, o Café Filho assume, e aí tem toda essa tentativa de golpe também. A Marinha sempre esteve mais inclinada ao golpismo. Isso aconteceu com o Penaboto, acontece agora com essa figura que é o almirante Garnier, que se recusou, lembra, a prestar a saudação ao Lula, que era o presidente eleito. Então, um ato claro de insubordinação dessa figura que está aí na tela. Por que você acha que isso acontece especialmente com a Marinha? Eu sei que muito provavelmente não tem uma resposta categórica para isso, né? Não sei nem se eu te coloco aqui numa... Não, eu ia lembrar que a Marinha... é um campeonato de golpismo, talvez, entre as Forças Armadas brasileiras, né? Mas a Marinha, vamos lembrar que no começo do século XX, com a escravidão abolida, a Marinha aplicava castigos corporais nos marinheiros. E isso gerou a revolta no Rio de Janeiro, a chamada Revolta da Chibata, comandada pelo marinheiro João Cândido, que fez com que a Marinha apontasse, enfim, que os revoltosos apontassem até os canhões contra a capital, na época, o Rio de Janeiro, porque eles se rebelaram contra... A Marinha tinha essa tradição.
Marinheiro que cometesse alguma falta no entendimento dos almirantes podia sofrer chibatadas. Estamos falando do começo do século XX. Então, é uma arma que era considerada a mais aristocrática, né? Assim, com tradição aristocrática e, pelo visto, também com essa tradição golpista, como você muito bem lembra. Mas não é só um atributo da Marinha, não. Aeronáutica, Exército. Vamos lembrar que contra o Getúlio Vargas é a turma da Aeronáutica que se agitou mais, né? Fizeram até a República do Galeão, ameaçaram dar golpe, ameaçaram prender o Getúlio Vargas, ele acabou se suicidando. Então, é uma tradição golpista dos militares. Heloísa, você falou que o Bolsonaro teve o passaporte retido. Eu acabo de receber aqui da nossa Juliana Dalpiva, que está em apuração também, permanentemente aqui, assim como o Leandro Demore, assim como você, o William De Luca, a nossa equipe toda de redação apurando os fatos. A Juliana Dalpiva informa que os militares que sofreram busca e apreensão também tiveram os passaportes apreendidos. Também tiveram os passaportes apreendidos. Os generais, eu não sei se o almirante Garnier, ela me falou assim, generais com passaporte apreendido. Todos eles que foram alvos dessa busca e apreensão de hoje. Até o nome lembra um filme, 4 generais e um almirante. 4 generais e um almirante. Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Teófilo Gaspar, os 4 generais. E o Almir Garnier, o almirante. Passaporte retido do Bolsonaro e passaporte retido dos militares, para que eles não fujam, porque eles são covardes, sabe? Muita gente dizia que o Lula, quando sofreu aquela perseguição por parte da Lava Jato, sem elementos para que a Lava Jato levasse até aquele ponto, deveria ter fugido e ido para uma embaixada. O Lula falou, não, vou fugir por quê? Eu vou ficar aqui. Agora, o Bolsonaro fugiu, não deu nem posse para o Lula na transmissão de cargo. E eu não tenho dúvida que se pudesse, ele pegava o avião, não sei para onde, né, César? Para Flórida, talvez, ou talvez para a Hungria, não sei para onde que ele pode ir a essa altura, né? Mas se ele pudesse, ele fugiria. E acho que outros, o Heleno, que está sumido, né, Vivian? Falava tão grosso, Vivian, o general Heleno. Sim. E agora sumiu. Pois é, ele ia prestar depoimento essa semana, né, na Polícia Federal, em outra operação, e acabou tendo desmarcado aí o depoimento dele. Mas essas proibições, são 48 medidas cautelares diversas para vários deles, tá? Então, a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentar do país, entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e a suspensão do exercício de funções públicas.